Doutor Arquimedes, já vou começar pedindo para o senhor posicionar, pode se aproximar aqui da nossa bancada, fique à vontade. Eu já tenho uma imagem aí, vamos ver então, para a gente começar entendendo o que é aneurisma, doutor. Como é que começa, como é que surge? É uma dúvida da maioria. Fique à vontade. Então, o aneurisma, ele é uma malformação da parede das artérias, das principais artérias que a gente chama da base do crânio. Então, é uma malformação da parede que forma uma saculação e que tem uma tendência grande de sofrer sangramento, levando a um quadro de hemorragia cerebral. Doutor, e quais são os sintomas da aneurisma? Como é que isso surge de repente? Qualquer um pode estar sujeito a isso? Qualquer pessoa pode estar sujeito, mas tem um pico de incidência que normalmente é dos 30 aos 40 anos de idade. Normalmente o paciente apresenta um quadro de dor de cabeça muito súbita, que às vezes ele descreve como a pior dor de cabeça que ele já apresentou, acompanhada às vezes de náuseas, de vômitos e até inconsciência, até mesmo o quadro de coma profundo, e até pode provocar o quadro de morte súbita. A gente está vendo essa parte aí do cérebro e essa imagem aqui destacada. O que é exatamente, doutor? Isso é quando a pessoa relata aquelas dores? Começa daí? Normalmente o aneurisma é uma patologia do desenvolvimento. Então o paciente apresenta uma fraqueza da parede da artéria e aí por fatores como o tabagismo, como a hipertensão arterial ou até mesmo com a idade, ocorre como que um enfraquecimento dessa artéria, levando à formação desses sacos, né, que são chamados aneurismas saculares. Esse saco tem uma parede bem mais fina do que a parede da artéria, tendo uma tendência maior à ruptura, levando a sangramento e hemorragia cerebral. E aquela dor que todo mundo fala, doutor, uma dor quase que insuportável, de onde é que vem? Normalmente, quando ocorre a ruptura, a pressão dentro do crânio aumenta subitamente, esse aumento de pressão intracraniana com a dilatação dessa artéria provoca o quadro de cefaleia. E aí, daí que vem a dor, não é, doutor? Daí que vem a dor de cabeça. Olha só, e a aneurisma geralmente é silenciosa e quando aparece requer um atendimento imediato. Isso faz toda a diferença e em muitos casos pode salvar a vida do paciente. Nós vamos mostrar agora a história do Roberto Cleiton, que mora em Timon e recentemente foi surpreendido pela aneurisma. Vamos ver. Roberto Cleiton começou sentindo dor de cabeça. 4 dias depois, passou mal e foi levado para o hospital de urgências. Ele teve aneurisma e por pouco não aconteceu pior. No momento eu pensei que fosse assim um derrame, né? Porque eu estava impossibilitado, minhas pernas eu não mexia mais, eu não conseguia andar e os meus movimentos eram completamente diferentes de uma pessoa normal e eu não escutava mais ninguém direito, o mundo para mim tinha parado, certo? E foi isso que eu senti. De acordo com dados do Ministério da Saúde, a aneurisma mata em média 6,5 mil pessoas por ano no Brasil. O problema está ligado à hipertensão e ao tabagismo. Mais de 50% dos pacientes com aneurisma são hipertensos. Em 2010, foram 6.680 óbitos, desses 977 registrados no Nordeste. A manifestação mais evidente dos aneurismas é a ruptura seguida de hemorragia. A intensidade dos sintomas está diretamente relacionada com o tamanho e a extensão do sangramento. Os mais comuns são dor de cabeça súbita, náuseas, vômitos, perda da consciência. Sangramentos abundantes podem ser fatais. As principais causas são predisposição familiar. 15% dos portadores de aneurisma pertencem a uma família em que a incidência da enfermidade é maior. Hipertensão arterial. Pressão alta facilita o desenvolvimento e a ruptura dos aneurismas. Dislipidemia. Aumento dos níveis de colesterol e triglicerídeos. Diabetes, cigarro e álcool. Roberto Cleiton fez a cirurgia na cabeça, mas não ficou com sequelas. Hoje, ele voltou ao trabalho e consegue fazer o que mais gosta, a arte. Eu fiquei com sequela, inclusive, graças a Deus, eu trabalho normalmente, com as pinturas que eu trabalho aí de grafite, letreiro de parede, faixas, desenhos em MDF, essas coisas assim, entendeu? Para aniversário de decorações. Olha aí, doutor, o exemplo do Roberto Cleiton. Queria aproveitar e mandar um abraço para as pessoas de Timon, que está sempre acompanhando aí o Vida Saudável. Um abraço a todos vocês da cidade de Timon, no Maranhão. Doutor, a gente viu o caso aí do Cleiton, do Roberto. Geralmente, ele, nesse caso, teve sorte, né? Ele me contou que ele chegou aí a 3 hospitais em busca de socorro. Somente no 3º ele conseguiu e ele não ficou com sequelas. Geralmente é assim que acontece?
Normalmente existe essa dificuldade em se fazer o diagnóstico, até porque não existe muitos centros especializados para fazer esse diagnóstico. Muitos dos pacientes que sofrem hemorragia cerebral, normalmente 1/3 desses pacientes vão a óbito, grande parte até sem conseguir atendimento médico. 1/3 desses pacientes ficam com algumas sequelas, que vão desde sequelas pequenas, comportamentais, como dificuldade de concentração, de memória, e tem os doentes que realmente têm uma recuperação boa e que voltam à sua vida normal, à sua atividade normal. Doutor Arquimedes, e como é que a gente sabe que aquela dor de cabeça não é a dor da aneurisma? Como é que a gente faz para separar? As pessoas que estão assistindo a gente, quem pode inclusive estar sofrendo com isso, né? Confunde muito, né? Exato. O aneurisma cerebral, ele é só uma das causas, uma das 200 causas de cefaleia que se tem. Normalmente a causa principal de cefaleia, de dor de cabeça, é a enxaqueca, é a cefaleia tensional. Mas normalmente a cefaleia da hemorragia subaracnoide, ela é uma cefaleia secundária, ela é uma cefaleia súbita, ela é uma cefaleia que a pessoa nunca experimentou antes, muito intensa e que faz com que o paciente seja levado para assistência médica. O senhor vê aqui no caso do Roberto Cleiton, ele não ficou com nenhuma sequela após a cirurgia, mas essa é a realidade da maioria dos pacientes que passa por um problema desse? Não, muitos pacientes podem ter a sequela maior, que é o óbito, né? E outros pacientes podem ficar com uma morbidade, com uma dependência muito grande e às vezes com sequelas pequenas de comportamento, de concentração, de memória. O derrame é a mesma coisa, doutor? O derrame é um termo genérico para designar os chamados acidentes vasculares cerebrais, que podem ser isquêmicos, que ocorrem mais nas pessoas idosas, e hemorrágicos. Entre os acidentes vasculares cerebrais hemorrágicos é que nós temos os aneurismas cerebrais, como causa de hemorragia subaracnoide e acidente vascular cerebral.